Boa tarde. As pessoas presentes, muito obrigado. Também aos que nos ouvem pelo YouTube, muito obrigado pela participação. Queria também assinalar aqui uma grande operação policial perto do Fundão, está atrapalhando a vinda dos alunos. Hoje é uma operação na Maré. Isso explica um pouco a ausência dos alunos, que sempre costumam frequentar em grande número esses eventos do Euclides. Mas vamos primeiro dar início. Eu agradeço a professora Anabelle pela participação, e é uma honra também a ABL sediar esse evento, que já é um evento longevo, sobre Euclides. A professora Anabelle é uma especialista do nosso Euclides da Cunha. Eu queria, então, passar, talvez, o vídeo. Bem, depois faça a sua apresentação, okay, que é desnecessária, mas, enfim, é praxe da casa, tá bom? Então, Castorino, dê ver o vídeo, por favor. Esse vídeo ao qual vocês vão assistir... Boa tarde para todos e todas. Vocês vão assistir a um vídeo homenagem que o projeto 100 anos sem Euclides fez há exatos 12 anos, numa entrevista ao acadêmico Venâncio Filho, que é um euclidiano também notório, né? Alguém que sempre se dedicou muito à leitura e à disseminação das obras do Euclides. Então, vocês vão ver aqui o fruto de um trabalho de alunos licenciandos da Faculdade de Letras da UFRJ, fazendo iniciação científica na graduação, entrevistando Venâncio Filho sobre a importância de Euclides da Cunha para a história da cultura e da literatura brasileiras, e também qual a relação afetiva que ele tem, né, e tinha, naquele momento, com a obra de Euclides. É um vídeo muito curto, nada profissional. A gente tentou fazer uma legendagem para facilitar, né, o entendimento de algumas palavras que ficam soltas de vez em quando no contexto, mas acho que é mais por uma homenagem mesmo ao Venâncio, já que a gente está na casa de Venâncio, né, e Venâncio foi um dos primeiros a fazer com que a obra de Euclides continuasse girando por aí, né? Então, vou alterar um pouco o encaminhamento, mas passo a fazer a leitura do currículo da professora Anabelle. Anabelle Loivos é doutora em Letras, Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutora pela Universidade de São Paulo e professora associada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Dedica-se à pesquisa nas áreas de educação, com ênfase em História da Educação e Memória e Letras, com ênfase em Literatura Comparada, em Didática Especial da Língua Portuguesa e suas literaturas, e em Práticas Pedagógicas e Estágios Supervisionados. É coordenadora do CEBESP UFRJ, curso de especialização em Saberes e Práticas da Educação Básica, ênfase em Língua Portuguesa, e membro do Corpo de Pesquisadores e sócia do Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência. É coautora de Euclides, da Face de um Tapuia, é organizadora e coautora de Euclides Mestre Escola, pela Universidade do Rio de Janeiro e do ERJ, é autora de Dona Maricotinha, Oficina Raquel, 2014, Maime, né? Maime. Né? Selva e Sertão e Letra, Euclides em Atravessamentos, pela Federal Fluminense, Pura Puxa, Puta Poesia, Moinhos, e Aimeanas, né? Outra Margem, e Dracma Malecuia, pela editora, em 2023. Passo, então, agora, por favor, Castorino, está apresentada a nossa, para quem ainda não teve a honra de conhecê-la pessoalmente. Passamos, então, ao vídeo do acadêmico Venâncio, por favor. Alberto Venâncio. Uma questão muito simples. Meu pai chamava-se Francisco Venâncio Filho, que formou-se em engenharia em 1916 na Escola Politécnica, e em 1915 escreveu um pequeno plaquete sobre o Euclides da Cunha. E foi participar de um grêmio que os irmãos Chequini Mendonça, que foram alunos de Euclides no Colégio Pedro II, a última turma de Lógica,
depois de poucas aulas, tinham criado o Grêmio de Euclides da Cunha. E a partir daí passou a ser um estudioso permanente de Euclides da Cunha, trabalhando na revista, publicando artigos, trabalhos, conferências, levantando material correspondência, que foi editada por ele em 1938, pela coleção brasileira, sob o título de Euclides da Cunha e seus amigos. Em 1940, publicava o título de A Glória de Euclides da Cunha, que foi a pequena biografia que apareceu sobre Euclides. Bom, que lá em casa se via Euclides da Cunha, e meu pai passou a ser muito procurado pelo grupo de São José do Rio Pardo, e meu pai indicou em 41, 42, quem foi fazer a conferência foi Alberto Rangel, que tinha sido colega de Euclides da Cunha na Escola Militar. Eu fui presente essa semana. Depois de 43 foi Afrânio Peixoto, que era da academia, escreveu sobre Euclides da Cunha, sucessor de Euclides da Cunha na academia, de modo que, como se dizem os franceses, Euclides da Cunha veio para mim para atuar de naissance, né? Veio para o direito de nascença. Né? Vou dizer simplesmente que foi porque era uma obra nova, né? A literatura brasileira, era literatura romântica, literatura parnasiana, literatura muito voltada para os modelos franceses. Os autores franceses eram lidos pelos escritores brasileiros. Aqui se lia a Revue du Monde, de Paris, e de repente chega um escritor extremamente conhecido, um engenheiro inteiramente conhecido, né? Que publica um livro que foi um impacto na cultura brasileira, né? Voltar para o sertão, né? Voltar para a população do sertão, voltar para a tragédia do Canudos. Né? Isso eu acho que foi o grande impacto do Euclides da Cunha. O Oliveira Lima, que tornou-se grande amigo dele, e que na ocasião era ministro do Brasil no Japão, recebeu o livro e ele estava fazendo uma vilejadura próxima de um vulcão. Ele disse que o livro parecia ser um meio vulcânico. Né? Eu acho que é uma expressão muito apropriada para se definir os sertões. Eu acho que o livro não perdeu a atualidade, porque fixou o momento da vida brasileira, e justamente desse corte na cultura brasileira. De modo que, hoje em dia, eu acho que os sertões precisam continuar ser lidos, estudados, apreciados e discutidos. Né? Hoje, nenhuma obra é perfeita, todo mundo critica muito o Euclides da Cunha, né? E eu vou então citar o episódio. Uma vez participei em São Paulo, no Instituto Buenos Aires, uma discussão, não sei da Euclides, uma mesa redonda, né? E se discutia muito esse movimento do conselheiristas, né, ali da Bahia, o professor Calazans, que fez isso, fez aquilo, todo mundo dizia o professor Calazans. Eu acho o trabalho do professor Calazans muito notável. Esse que ele não escreveu Sertões, né? Eu acho que os dois tinham razão, né? Os Everistas estavam diante de um prisma de achar que a linguagem científica não era apropriada, e o Euclides da Cunha se defendeu considerando que fazia parte pelo menos da sua formação e da maneira como ele entendia a literatura. Não? Não que existe, ele soube que recebeu um exemplar do Sertões não publicado e ficou horrorizado com os erros. E veio ao Rio, parece que ficou de canivete fazendo a correção dos exemplares. Eu nunca consigo encontrar um exemplar que tenha essas correções, mas é o que se falava na época. A partir daí ele fez algumas correções, até essa quarta edição foi a quarta edição que acolheu as observações, mas são observações pontuais, né? Em relação a sempre no propósito de aperfeiçoar a obra e de melhorá-la. Né? O processo de preparação, o Euclides voltado para um espírito muito sério, né? Antes de ir para São Paulo, antes de ir para a Bahia como repórter de São Paulo, ele começou a se documentar sobre o movimento do Canudos e a região. Voltou de lá com uma opção de notas, existe o diário de uma expedição que os senhores conhecem, em que ele mostra o interesse que ele teve pela coisa, e procurou se documentar sobre a região. Mas nós estamos em 1897, isso, não quando ele dos sertões. Ele viu 98, 99, e só em final de 99, quando ele se muda para São José do Rio Pardo, é que ele teve condições pessoais de escrever os sertões. Encontrou um grande amigo, Francisco Escobar,
que era o intendente da coisa, deu todas as facilidades para ele, chamava amigos da região para ouvir os sertões, incentivava, obtinha livros para ele. Então foi essa condição pessoal e material que permitiu Euclides da Cunha escrever os sertões. Mas antes disso ele estudou com documentário. Ele tem uma grande influência do Teodoro Sampaio, que lia também pelos sertões. E uns indivíduos, os apedeutas que dizem por aí, diziam que os sertões é uma obra de colaboração. O Teodoro Sampaio não colaborou em nada, forneceu subsídios, como qualquer pessoa recebe subsídios quando escreve uma obra. Inclusive, uma conferência do Teodoro Sampaio no Instituto Geográfico da Bahia, em 1929, durante os 20 anos da morte de Euclides, que ele documenta muito com muita sinceridade o interesse que ele teve em ajudar o Euclides a escrever os sertões, mas nunca se locupletou com a ideia que ele era um colaborador do livro, né? É uma relação muito complicada. O Zé Múcio de Carvalho foi uma conferência da Academia examinando esse aspecto. Ele foi o egresso das Forças Armadas, então ele tinha um certo ressentimento em relação a ter deixado as Forças Armadas, né? O tenente estava em campanha, situação muito difícil, preferiu deixar de vez o Exército. E ele também, de certa maneira, ele pressentiu ou achou que talvez o livro fosse causar um impacto muito sério em relação aos Armados pelo que ele descreve da campanha de Canudos. Mas eu não creio que tenha havido nenhum trauma entre as Forças Armadas em relação ao Euclides e Euclides em relação às Forças Armadas, né? A partir da publicação dos Sertões, 2002 para 2009, eu acho que não houve uma convivência tranquila. Mas eu chamaria a atenção para ver essa conferência da Múcio de Carvalho, publicada na Revista Brasileira, que examina isso com muito mais categoria, com mais profundidade. Você lembra do ano da Não, mas tem um bom índice de academia. Foi em 1909, no ano do centenário. Sim. Eu acho que o Equio completou a morte de Euclides da Cunha, é uma tragédia, né, que aconteceu e que eu acho que não tem nada a ver com a vida de Euclides da Cunha, nem com a obra de Euclides da Cunha, né? E reviver esse momento, eu acho que é extrema infelicidade, que não contribui para nada. É realmente uma situação dolorosa, né, de uma mulher que vai viver com o assassino do marido e continua a viver quando esse homem é assassino do filho. Isso é que eu acho que é uma coisa nem Nelson Rodrigues caberia descrever, né? Eu acho uma coisa extraordinária, o movimento euclidiano. Eu não conheço outro lugar do Brasil que por tanto tempo e tão intensamente, com tanta categoria, tem preservado a memória de Euclides da Cunha, né? Eu acho que é realmente uma coisa, um movimento extraordinário da Semana Euclidiana de São José do Rio Pardo. O senhor já participou? Quando eu menino, eu fui 2 vezes com meu pai, em 42, 43, e depois em 82, e agora mais recentemente, eu fui conferencista da semana, né? Mas a tragédia de Euclides, né, se repete na tragédia de São José do Pardo, né? Meu pai ia em 46 fazer a conferência principal e passou um dia de São Paulo, e antes do dia que ele ia viajar para São José do Pardo, ele teve uma trombose e morreu 3 dias depois. E o Roberto Ventura também fez uma conferência em São Paulo, voltava para São Paulo e teve um acidente, uma desastre de automóvel. Eu tenho um pouco esse trauma dessas mortes. Eu acho da maior importância, isso é uma coisa tão rara no Brasil que se produzir. As pessoas morrem, as cidades não têm nenhum apreço pelos seus grandes figuras, de modo que eu acho importantíssimo que se continue nesse trabalho de preservação da memória de Euclides em Cantagalo. Professora. Muito bem. Eu fiquei curiosa também para saber como é que o senhor faz uma leitura dos ensaios amazônicos do Euclides. Quer dizer, muito se fala do Euclides dos Sertões e pouco ou quase nada se fala do Euclides amazônico. Eu né? acho que são tão importantes quanto os Sertões, embora não tenham sido fechados no livro Paraíso Perdido, né, que era o título que quis dar um livro, logo deixou a Amazônia, né? Mas são ensaios da maior profundidade, maior interesse.
aquele capítulo sobre Judas as Veros, né? Isso aqui é de um grande escritor, né? De um Dante, do Shakespeare, né? De um Balzac, né? Uma obra-prima de literatura. Né? Toda a descrição, um relatório mesmo que tem sobre a expedição do Purus. A senhora imaginar naquela época 3.000 e tantos quilômetros na selva amazônica, em batelões inteiramente desprovidos de tudo, né? E o Euclides consegue até a foz do Purus, descobrir onde era a foz do Purus, fazer um levantamento topográfico, mas foi uma coisa que incomparável, só comparado com as grandes expedições que fizeram na África, do Stanley, né? Eu acho que... E realmente tem sido feito umas edições tem uma edição dos Paraísos Perdidos, tem uma edição... Mas são edições que não realçam realmente a importância dos... E por isso é que eu digo, o Euclides só pôde escrever Os Sertões porque ele encontrou em São José do Pardo as condições materiais e pessoais para escrever. Ele deixa São José do Pardo, né? Vai trabalhar na Comissão de Saneamento de Santos, não briga com o tal José, não me lembro o nome, né? Aí fica desempregado. Aí os amigos conseguem que ele compreenda agora Rio Branco, né? Ele passa um ano e meio na Amazônia, volta, vai trabalhar com o Barão do Rio Branco, no Itamaraty, em condições muito precárias. Então, a partir daí, a obra dele é toda uma obra esparsa de ocasião. Ele não teve quais coisas materiais para realmente fazer dos sais amazônicos que a grande obra que ele poderia ter feito. Né? No entanto, ele tem esse trabalho dessa época, ele trabalha extraordinário. O artigo dele, A Última Visita, sobre o menino que vai visitar Machado de Assis Leite Morte, é também uma obra-prima da literatura, né? Se compara aos grandes mestres da literatura. E o que o senhor acha dessa perspectiva do Euclides, quer dizer, usado como forma, né? Usado pela educação, como a sala de aula, e tentar fazer uma ligação com o desejo que Euclides tinha também de ser professor, né? Isso parece ser uma constante na vida dele. Até o final da vida ele tenta, ele né? tentou várias vezes na Escola Politécnica de São Paulo, não conseguiu, e ocorreu a oportunidade que deu com o Colégio Pedro II, ele se candidata e é nomeado. Né? E ele, pelo que se vê da correspondência, estava muito entusiasmado com o trabalho de professor de lógica no Colégio Pedro II. Né? E, em alguns artigos, né, principalmente da saga amazônica do Euclides, ele sempre vai destacando os lugares em que ele vai passando, ele sente a ausência da escola, como já tinha sentido a ausência do mestre-escola nos sertões. Né? Quer dizer, essa visão de que a educação pode ser uma saída civilizatória para o Brasil, né? A gente acha essa... O que o senhor acha disso? Não, acho muito interessante, muito importante, acho que é um caminho. Uma boa vereda para se trabalhar. Posso falar. A importância da leitura dos sertões decorre da importância dos sertões. Né? É um livro fundamental da cultura brasileira. Quando se faz uma relação dos livros fundamentais da cultura brasileira, o sertões aparece logo em primeiro lugar. Então, e por que parece lugar? Porque foi realmente um livro renovador, um livro que chamou o Brasil para o seu interior, para as populações inteiramente desassistidas, e que realmente impressiona até hoje pelo vigor da linguagem. Não é uma linguagem fácil, né? Há vários dicionários dos sertões que facilitam a leitura, mas a gente começa a ler e há muita gente que propõe que se comece a leitura pelo homem e deixa a leitura da terra no final. Eu não discordo disso, porque a leitura da terra é o próprio Brasil que está surgindo da leitura da terra, né? As condições geológicas, as suas condições climatológicas, as condições de chuvas, né? Então eu acho que é preciso assim, ter um certo cuidado, realmente, que o primeiro impacto não é fácil, né? O primeiro impacto dos sertões não é fácil, mas é preciso ter um pouco de entusiasmo, um pouco de persistência para se vencer essa barreira e chegar então ao capítulo do Homem da Luta, que são capítulos extraordinários. Né?
Bem, depois desse vídeo magnífico, passo então a palavra à professora Anabelle Loiso. Por favor, Anabelle. O Venâncio é uma figura muito interessante, né? E ele nos acolheu de forma tão bacana, né? A mim, a 2 alunos da licenciatura, lá no seu escritório no centro do Rio, né? Nós passamos lá uma tarde com ele, filmando, etc. Sempre muito gentil. E nós queremos deixar aqui registrado, né, esse acalanto, né, que ele nos fez e, enfim, continua fazendo através, né, dos artigos que produziu e das conferências que deu, né, acerca do Euclides, com quem ele tem, obviamente, como vocês viram, uma relação afetiva de família, né? Pois bem, vocês perceberam que ali no vídeo do nosso amigo Venâncio, nós temos logo assim, bem no final, a gente fala um pouquinho sobre a importância de se pensar na obra de Euclides como uma espécie de projeto civilizatório para o Brasil, uma espécie de paideia, né, um projeto político-pedagógico para o Brasil que estava nascendo, né, naquele momento. E essa, de alguma forma, foi a nossa preocupação durante todos esses anos e todas essas atividades que a gente tem feito, tem produzido e tem envolvido a escola básica, né? O projeto que nasceu com o nome de Projeto 100 anos sem Euclides, na UFRJ. Tem um núcleo, né, na cidade natal de Euclides da Cunha, que é Cantagalo, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde há um museu em homenagem ao escritor. Não é a casa, de fato, de Euclides, mas se chama Casa de Euclides da Cunha. A casa, obviamente, não existe mais, né? A casa em que ele nasceu e morou por pouco tempo lá. Mas a gente tem lá implantados, por exemplo, um arquivo de memória dedicado à história da educação fluminense, né, do interior do estado. A gente tem uma brinquedoteca né, implantada na Biblioteca Pública Municipal. Enfim, né, tem lá uma cordelteca de mais de 1000 exemplares, doada pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Enfim, são todos projetos, né, que foram, ao longo desses 15 anos, aí, surgindo, né, a partir das parcerias com a escola pública, né, e com professores, alunos, leitores apaixonados por Euclides. O nosso anfitrião, Godofredo mesmo, esteve, né, com a gente lá em Cantagalo, visitando a casa, dando uma conferência, enfim. É sempre essa pessoa acolhedora, né, e gentil e generosa que vocês estão vendo aqui, a qual, né, eu agradeço profundamente por topar todas as nossas loucuras como essa, né, que a gente está fazendo aqui hoje, abrindo oficialmente o Fórum Euclides 115, né, 115 anos, né, de morte do Euclides, aqui na Academia Brasileira de Letras, né? Então, só agradecimentos e muita felicidade. Agradecer também a toda a equipe técnica que está nos assessorando e aos bolsistas do projeto Fórum Euclides, que estão lá atrás, né? Fazendo todo esforço para que nossa conversa seja também uma conversa bacana. Então, eu gostaria muito de conversar com vocês, né, sobre essa paideia de margem, sobre essa possibilidade de pensar o Brasil das margens através de um projeto político-pedagógico que está, de alguma forma, delineado na obra de Euclides. Enquanto eu vou falando, né, alguns trechos dessa fala, né, vão ser exibidos aqui apenas para a gente conversar sobre ela depois. Podem ficar muito à vontade para a gente, né, ao final dessa exposição, a gente poder conversar de fato sobre que tipo de reflexão podemos fazer a partir desse Euclides mestre-escola, que é uma expressão que ele usa em Os Sertões, que lhe é muito caro, né? Pois bem, se paideia tem origem em paidós, criança, né, criação dos meninos, é também criação do humano. Portanto, uma pedagogia ao estirão enviesado da vida. É um conceito originalmente formado, explicitado lá na poesia homérica e exprime um determinado ideal, né, de poesia educativo grego. Em suma, é uma educação assumida como fusão da poiesis e do pensamento, no intuito de estabelecer uma normatização como forma do homem pleno. Poiesis e episteme se confundem e se interpelam na paideia grega a partir das compreensões diversas acerca dessa tal essência do agir.
A palavra paideia foi cunhada pelos gregos apenas no século V a.C., né, com Ésquilo. Entretanto, ela vai encontrar variadas tentativas de tradução do seu sentido até bem anteriores, né? E vai ganhando forma, vai se convertendo em uma dicção potente, um conceito, uma verbalização da dimensão da vida humana e uma tentativa de explicar, né, essa ardua tarefa de ensinar, ou das ensinagens. Portanto, toda a paideia vai se dar por intermédio de uma filosofia, no resgate do clássico conceito grego de formação plena do homem para a vida na polis, extraindo da sua natureza ética os imperativos e as diretrizes racionais de sua convivência entre iguais. Desde lá da alegoria, né, da caverna de Platão, que é, de certa forma, sustentáculo, né, da filosofia ocidental, até os dias atuais, trilhas, caminhos, atalhos vários sinalizaram as linhas nada retas do pensamento filosófico e do conceito de paideia. Daí porque, ainda presentemente, a arte de educar platônica, por exemplo, ainda nos afete, sobretudo no que ela tem de dialética. A educação é, sobretudo, troca, partilha, comunicação, é diálogo, né? Sócrates, que ocupa um lugar proeminente nos textos dialógicos de Platão, é a personificação desse mestre que só é capaz de educar mediante o diálogo e a escuta. Em tempos de polarização ideológica e de coerção para o aceite quase fatalístico de um caminho único, nada mais necessário do que a aposta na paideia das palavras dialogantes. Ouvir o outro, comparecer ao seu mundo como ser expectante, sem se tornar meramente passivo, mas para compreender sua existência, o lugar de onde esse outro fala. Esse é o desafio mais candente dessa nova paideia. Daí porque a gente falar de uma paideia de margem, que se dá no viés das exigências dessa polis multifacetada, porque é participando dos debates da consciência ética, que enfeixa, né, os cidadãos numa espécie de arcabouço coletivo, que a própria narrativa do sujeito vai dando sentido a essa caminhada, né, à sua vida, de certa forma. Então, quer dizer, se a educação é, né, lá no sentido platônico, a arte do desejo do bem ao outro, platoníssimo, né? Isso implica também a prática e o exercício das virtudes e do diálogo. O homem pode se tornar pleno? Pode, mas nunca individualmente vai alcançar isso. Na República, né, Platão já enfatizava o caráter político e amplamente coletivo da educação. Ele reivindica, por exemplo, o direito de participação para todos, homens e mulheres, né, para a cidade ideal. Enfim, finalmente, Platão vai teorizando essa paideia como uma espécie de educação integral que vai formar o indivíduo em todas as suas potencialidades, suas capacidades, nunca separando desse compromisso ético com o coletivo. Na República, que é considerada por Rousseau o maior tratado da história da educação, Platão define e conforma a paideia do seu estado ideal e vai situar essa paideia no mundo das ideias, né, na contemplação dessa verdade, com V maiúsculo. E aí o papel do educador passa a ser o de ensinar aos discípulos os objetos do intelecto para uma certa possibilidade de transcendência, de elevação da alma na busca de uma verdadeira essência transhumana. A verdade vai depender, a partir de então, de um olhar correto e rigoroso para qual verdade, né, a qual verdade se refere. Pois bem, nesse sentido, nós defendemos, de alguma forma, que o Euclides descreve uma certa paideia de margem, metaforizando persecutoriamente as pegadas dos bandeirantes, dos missionários e dos vaqueiros, enraizando na escrita os signos de um Brasil profundo e que também estava profundamente desamparado pelos poderes legais, legalmente constituídos, né?
E aí a gente vai percorrer, né, com o Euclides, alguns rastros desses textos fundantes para traçar alguns esboços, né, sobre essa cartografia filosófica e poética de um escritor que acreditava com muito ardor nos mestres escola, os professores, contra os canhões. Em outras palavras, nós estamos propondo aqui uma leitura do quanto arte e técnica, na prosa enviesada de Euclides, já compareciam, à medida que se propõe traçar um projeto político e pedagógico para uma nação em pleno processo de afirmação das suas instituições, ainda que estivessem imersas, não obstante, em fartas contradições entre o discurso e a prática. E essa discussão ética e política, né, sobre a paideia euclidiana tem profunda ligação com a filosofia e com a literatura. Basta a gente lembrar, por exemplo, de um processo que se daria ali, por exemplo, na virada do século XVIII, no contexto do iluminismo francês, em que, de uma só vez, se expurgavam os gostos pelo clássico e pelo beletrismo, né, oriundos ainda de uma concepção muito presentemente renascentista das artes e das letras, e, no seu lugar, sincronizavam os saberes científicos e racionalistas como os únicos capazes de darem conta desse novo projeto de sociedade. E, em última instância, de um projeto de um novo homem, né, para uma nova paideia, um novo homem para os tempos modernos, isso tudo cinzelado, né, na revolução das máquinas e das luzes. Entre o ideal e o possível, entretanto, o positivismo, no Brasil, não conseguiu desalojar completamente o discurso de certo idealismo ainda vigente na época, que flertava com as ideias neoplatônicas de Schopenhauer. Os embates ideológicos entre positivistas e idealistas se davam nessa colisão entre uma visão austera do positivismo e um certo empirismo das crenças religiosas, mais especificamente quando essas eram tomadas como mera superstição, né? Mais ou menos o que Euclides faz com Beato Conselheiro em Sertões. Em suma, o que se deu, na prática, foi a troca de uma paideia imperfeita, cheia de lapsos, problemas de concepção, entretanto pluralista, por uma outra paideia, mas de tom monocórdio, que invariavelmente, infelizmente até os dias de hoje, ainda encontra ecos profundos na polarização entre as chamadas ciências exatas versus ciências humanas, com claro desprestígio destas últimas. Portanto, não é difícil situar o interesse e o incômodo de certos intelectuais da passagem do século XIX, como o próprio Euclides, pela construção discursiva das questões fulcrais do seu tempo, sobre as quais o seu verbo deveria lançar luzes, orientar, analisar, propor saídas, ou, pelo menos, provocar mais dúvidas. Seria possível mesmo compreendermos, até hoje, que tais projetos de leitura num mundo em transição e de escrita dessa vida social pulsante, né, que a gente vê ali na Belle Époque, são embates embrionários de uma possível filosofia da linguagem, ou seja, aquilo que a gente está chamando aqui de uma paideia de margem que pudesse ousar dar substância a esse discurso, um discurso de toda uma geração de homens, ideias e livros, né, que vai surgir a partir aí dessa miscelânea da Belle Époque. Pois bem, a intensa atividade literária e jornalística dos intelectuais brasileiros da Belle Époque, espalhados pelo Brasil, mas principalmente radicados na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, grosso modo, centro do melhor e do pior que se pudesse produzir em termos de pensamento e literatura naquele momento especial, das efabulações ali da Primeira República, provocou uma intervenção vigorosa no modus vivendi burguês em processo de formação. Quer como críticos desabridos da situação político-social brasileira, quer aderindo às veleidades dos mandos e desmandos das elites que chegavam ao poder, esses homens de letras puderam experimentar a praxis de inventar um país e até mesmo de explicitar o projeto político-pedagógico, né, pelo qual essa nova nação deveria se pautar.
né, em tempos inéditos de ordem, amor e progresso. Assim é que intelectuais orgânicos e tão díspares quanto Rui Barbosa, Lima Barreto e Euclides da Cunha, apesar de olharem de lugares e para lugares diferentes, coadunam-se, de alguma forma, como leitores e formadores de opinião, né? São os famosos cerebrais, os que antecipam, destrincham as tendências para a mudança social e a conformação da nova nacionalidade. Não é à toa, aliás, que em várias passagens das obras desses três geniais escritores, de múltiplas formas, está evocada a figura que representa a paideia daqueles tempos, que é a própria instituição escola, né? Por exemplo, dos célebres discursos de Rui Barbosa sobre a instrução pública, né, no Senado Federal, passando pelas crônicas memorialísticas do Lima Barreto sobre os molecotes que fugiam às palmatoadas dos mestres de carranca para ganharem a liberdade do passeio público, até nos encontrarmos com a paideia de margem euclidiana, que fala, né, que denuncia a ausência dos mestres escolas nos sertões incivilizados. Nós vamos nos defrontar sempre com a construção desse projeto republicano de educação, diferenciando a pedagogia das massas da pedagogia para as elites. Sempre, né? E até hoje a gente vive isso. A gente está em pleno tempo de implantação de nova base comum nacional curricular, e a gente está vendo muito bem que está sendo construída uma escola para o pobre, para o filho do trabalhador, e uma outra escola para as elites. Continua sendo construída nessas dimensões, infelizmente. O próprio aluno Euclides foi afetado também pelos desvios e senões de uma escola que também buscava se conformar com a ideia de pátria, lá nos estertores do século XIX, inaugurado no século XX. Na sua trajetória biográfica e escolar, que de linha reta nada teve, Euclides foi um aluno em trânsito, passando por uma tradicional instituição secular do interior fluminense, o Instituto Colegial Fidelense, mais conhecido como Colégio Caldeira, e depois passou pelo Colégio Carneiro Ribeiro, em Salvador, retornou ao Rio, passou por outros vários educandários, dentre eles o Colégio Anglo-Americano, o Vitório da Costa, o Menezes Vieira, mas o brilhantismo do aluno foi finalmente, né, e devidamente reconhecido no afamado Colégio Aquino, onde rabiscou seus primeiros ensaios e poemas e travou contato com Benjamin Constant, seu professor e luminar do republicanismo, com quem se reencontraria mais tarde na Escola Militar da Praia Vermelha. Lá também, como aluno brilhante, mas que acaba sendo expulso por insubordinação, uma vez que jogou ao chão seu sabre quando da visita do ministro da Guerra, da monarquia, Euclides também tentou manter-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas o que conseguiu aprender ali a duras penas é que já existiam escolas para ricos e outras escolas para pobres. Sem condições de se manter na Politécnica, ele acabou migrando para a Escola Militar, porque, pelo menos, tinha acesso à educação gratuita e ainda ganharia um soldo para as despesas de um filho de um simples guarda-livros viúvo. Bom, mesmo depois de formado, Euclides não deixou de tentar diversas aproximações com a vida acadêmico-escolar, uma vez que ele se julgava mais apto ao trabalho intelectual do que à vida da caserna, ou mesmo às errâncias do ofício de engenheiro. Primeiro foi engenheiro militar, como todos sabem, e depois engenheiro civil. E há todo um capítulo de correspondências, tratativas, no sentido de ele ingressar no corpo docente da Escola Politécnica de São Paulo, que era um sonho também frustrado pelas contingências políticas da própria instituição. O Euclides confirmaria, ainda mais uma vez, uma curiosa sanha pela sala de aula, tornando-se um professor bissexto, através de um controvertidíssimo concurso público para provimento da vaga da cadeira de Lógica do Colégio Pedro II, que então era o Ginásio Nacional. Ele daria lá apenas 5 semanas de aula,
até a última, que aconteceu numa sexta-feira, 13 de agosto, e depois morreria assassinado pelo tenente Dilermando de Assis, mas não sem antes arregimentar uma horda de alunos fãs que iniciaram o movimento euclidiano carioca, que depois culminaria no movimento euclidiano de São José do Rio Pardo, que é citado pelo Venâncio aí com bastante contundência no nosso vídeo homenagem. Enfim, Euclides tem toda uma tertúlia com o diretor da Escola Politécnica de São Paulo, né? Eles se comunicam e digladiam pelos jornais, uma contenda muito forte, porque Euclides foi preterido ao cargo de professor, e aí ele começa a desconstruir o currículo da Escola Politécnica de São Paulo, a escola na qual ele gostaria de ingressar como professor, né? Dessas contradições extremamente euclidianas, né? O sabor euclidiano. Mas ele não deixa nunca de, pelo menos assim, em cartas, em correspondência a amigos, né, nesses assuntos de escola, a gente tem sempre um Euclides muito preocupado com a sua estabilidade profissional. Em carta, por exemplo, a 23 de abril de 1896, ao amigo João Luiz, ele pergunta, abre aspas, quando que pretendes vir aqui defender a tese como deseja? A propósito, devo comunicar que vão abrir diversos concursos na Escola de Direito, sendo candidato a um deles o eminente Pujol. Em outra carta, Euclides descreve a Alberto Rangel, também seu amigo, em 1908, sobre seu sincero desejo de ir dar aulas fora do Brasil, esperando contar com a anuência ou com a influência do amigo. Ele diz, abre aspas, a esse propósito, uma ideia, quem sabe se eu não poderia lecionar a história sul-americana em Paris. Portanto, né, quer dizer, quando a gente vai vasculhar, né, a correspondência pessoal do Euclides, a gente encontra esses destinatários aos quais ele fala dessa paideia, dessa vontade de circunscrever uma história, né, e de garantir, de alguma forma, né, sua própria sobrevivência para além da engenharia errante que ele pratica, né, primeiro como engenheiro militar, depois como engenheiro civil. Pois bem, nesse sentido, Euclides paga tributo a toda uma geração anterior de intelectuais, professores e agitadores políticos para quem ele escreve muito, né? E através da disseminação das suas ideias nos intramuros das escolas. Vale salientar que, sob as bênçãos de Joaquim Nabuco, e a partir de 1888, reformistas mantiveram dezenas de associações em prol da abolição, da secularização do Estado, enfim, e também em prol da expansão e da democratização do ensino público, né? E o Euclides entra também como signatário, né, de diversas dessas iniciativas. Depois de já ter se tornado o autor de Os Sertões, né, ou seja, de haver feito um trabalho importantíssimo também de demarcação de fronteiras entre o Brasil e o Peru, como chefe da Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus, entre 1904 e 1905, o Euclides volta à carga com seu, né, projeto de se tornar professor. E com a morte do catedrático Vicente de Souza, ele se candidata, né, à cadeira de Lógica do Colégio Pedro II, e assim, faz uma preparação intensa, né, para todas as provas, a prova oral, a prova escrita, enfim. O resultado de tudo isso é que Euclides é aprovado, mas não em primeiro lugar, né? É o filósofo Farias Brito que fica com o primeiro lugar, e Euclides amargou a segunda colocação. Em sua opinião, ele manifesta em diversas cartas a amigos que ele só ficou em segundo lugar, só teria ficado no segundo lugar, por não ter se dobrado à tentação simplista de agradar a congregação daquele eminente educandário. E, por isso, suas chances de sucesso foram minadas. Entretanto, para sua surpresa,
No mesmo ano, no ano seguinte, em 14 de junho de 1909, ele é nomeado pelo presidente Nilo Peçanha para o corpo docente do Ginásio Nacional, tomando posse no dia 21 de junho, iniciando as atividades de docência no dia 2 de julho. Ele lecionaria 3 vezes por semana, das 11 da manhã ao meio-dia, o que lhe permitiria continuar a redação dos seus artigos para periódicos do Rio e de São Paulo, bem como o seu trabalho diminutivo, era assim que ele classificava, como cartógrafo do Itamaraty. Tudo isso foi oficializado em detrimento do primeiro colocado, Farias Brito, e causou grande alvoroço nos meios acadêmicos e políticos da época. Na correspondência do próprio barão do Rio Branco, a gente encontra um registro da ingerência pessoal do barão no processo de julgamento, né, pelos candidatos, dos candidatos pela banca de avaliadores, um fato que, de certa forma, macularia, né, a entrada de Euclides aí para o tão sonhado magistério. Né, tem uma cartinha do barão em que ele diz assim, abre aspas, decide-se agora a escolha do lente de lógica para o Ginásio Nacional. Não dei aqui, até agora, um passo em favor de Euclides, por entender que ele não precisava disso. Agora, porém, eu sei ter havido uma escandalosa cabala contra ele no seio da congregação e que outros candidatos recorrem a padrinhos pistolões e, como diz o povo, sinto-me obrigado, sem pedido algum dele, a queimar cartucho em favor do escritor. Adorei a expressão queimar cartucho aqui nesse caso, muito interessante. Ou seja, Euclides carregou consigo aí essa incômoda contradição de ser uma figura pública, de ser um escritor consagrado e de amargar a frustração de não conseguir um emprego mais propício à sua atividade literária. E aí esse desejo sempre ardente de ser professor, a certeza da estabilidade que isso lhe daria, poderia trazer à sua vida pessoal e profissional, fez com que Euclides, de muitas formas, através da sua correspondência, de artigos para jornais, fizesse uma autocrítica quanto aos meios nada ortodoxos de que seu superior se servira para virar a mesa no concurso de lógica do Pedro II. Pois bem, nessa história pessoal, então, do Euclides, né, e no desenvolvimento da sua paideia de margem, ele passa de grande entusiasta da República a desiludido, né, total, ainda como estudante da Escola da Praia Vermelha, Escola Militar da Praia Vermelha. Ele observa essas peripécias políticas, né, da velha república, da velha província, e começa a intuir que aquele grupo político não vai levar a cabo as promessas do Programa de Desenvolvimento Nacional, no qual ele acreditava, né? E com a presença maciça do Estado, onde o Estado precisa estar. E aí ele se volta para os sertões e ele intui que, de fato, as populações continuarão a ser excluídas, tão excluídas quanto foram em Canudos, né? Passam também a ser, né, excluídas na experiência amazônica dele. Né? Ele chama a Amazônia de terra sem história, diz que o seringueiro, por exemplo, é um homem que parece predestinado, que nasceu para se escravizar, enfim. Ele faz toda uma denúncia da exclusão, né, dos trabalhadores na história que se construía, né, naquela Primeira República. Fica patente também que Euclides entende que esse Estado precisa estar presente, principalmente na seara da movimentação, dos movimentos educacionais e da democratização do acesso à escola. Tem uma passagem, um telegrama que ele envia ao jornal O Estado de São Paulo, em que o escritor embrionário e o repórter diletante já têm ali uma visão, embora incipiente, mais indignada e esperançosa de toda a complexidade, né, das diferenças sociais, educacionais e políticas do Brasil. Ele diz, ipsis literis, o seguinte:
o que se está destruindo neste momento não é o arraial sinistro de Canudos, é a nossa apatia enervante, a nossa indiferença mórbida pelo futuro, a nossa religiosidade indefinível, difundida em superstições estranhas, a nossa compreensão estreita de pátria. São os restos de uma sociedade velha, de retardatários, tendo como capital a cidade de Taipa dos Jagunços, que pelas estradas ora abertas à passagem dos batalhões gloriosos, que por essas estradas, amanhã, silenciosas e desertas, siga, depois da luta, modestamente, um herói anônimo, sem triunfos ruidosos, mas que será, no caso vertente, o verdadeiro vencedor, o mestre-escola. É uma passagem que me emociona muito, me toca muito, porque é o momento em que ele está escrevendo o diário de uma expedição, ainda não são os sertões, mas ele já intui, né, que é necessário, mais do que a viragem política, uma viragem também educacional e da situação das escolas e da instrução nacional. Enquanto a educação não chegar a todos os rincões, não dá para se falar em democracia, não dá para se falar em igualdade, etc. Então, quer dizer, ele já intuía isso aqui, né? Nesses textos principiantes, né? Antes dos sertões. Pois bem, em outras palavras, os sertões, ou o Euclides dos sertões, né? E também aquele que está para além do clássico, né? Sobre a Guerra de Canudos, nos ensaios amazônicos, não se pode especificar a partir de uma prática unívoca de escrita, na medida em que a narrativa se apresenta sempre multiperspectivada, né? É aqui que a gente vai se encontrar com Euclides, que é um narrador multiperspectivado, na acepção do nosso colega Ronald, né? De Mello e Souza, lá da UFRJ, porque é capaz de falar e de conduzir a narrativa de Os Sertões e outras narrativas que aparecem depois nos ensaios amazônicos, do trágico ao épico, com toda uma ambiência teatral também, ficcional, por que não? E aí a gente vai, né, quer dizer, a gente não vai discutir aqui as categorias do ficcional agora, mas não é apenas um livro reportagem, né? Os Sertões não são apenas uma reportagem de guerra. A gente tem ali um narrador que é multiperspectivado e que, de certa forma, assume e dá a voz aos excluídos da pátria, né? Dessa pátria que ele também sonhou como primeiro republicano. E aí, gente, a gente avança nos escritos de Euclides, e, num segundo momento aí dessa proposta que ele faz de uma paideia de margem, ele vai se perfilando, né, aos intelectuais do seu tempo e faz uma opção por desvelar, de formas muitas vezes incômoda, né, o protagonismo dessas margens no processo social, né? E vai fazendo um esboço sensível de uma escrita que vai emprestar voz a esses proscritos da pátria, seja nos sertões do Nordeste ou dos sertões do Norte, que, de alguma forma, estão numa zona de esquecimento, né? E, nesse acordo tácito entre leitor e autor, é que outras leituras são reveladas, além de novas perspectivas críticas e outros contrapontos àqueles que o Euclides já trazia no seu livro-reportagem. Vale lembrar que Os Sertões acaba por se inscrever nessa linha histórica como um clássico sem lugar, entre aspas, né? Sem taxonomia, mas cuja recepção à época causou profunda agitação nos meios letrados. A paideia de margem de Euclides, assim, coincide com aquilo que significava o demos para os gregos, ou seja, a reunião de um conjunto de homens, mulheres, pessoas em torno de um polo, né? mais especificamente, no caso de Canudos, né? A polis do Belo Monte, e todas essas pessoas irmanadas ali para a realização de um projeto
comum, né? Um projeto de habitar, um projeto de ter onde viver, ter onde plantar. Olha que coisa, né? Quer dizer, é o mínimo que se requer, né, num processo democrático. E aí, nesse sentido, a gente defende que Euclides tem uma dicção, e aqui, né, eu vou usar um neologismo, poética, né, com um hífenzinho mesmo, né, poética, porque é a junção de uma dicção política e também ética, compromissada com a desconstrução das próprias narrativas oficiais. Né? Por isso que os sertões caem como uma bomba nos meios militares, né? Quando sai 5 anos depois da guerra, enfim. É uma belíssima contranarrativa, e eu acho que é por isso que ela assombra até hoje, por isso que ela importa até hoje. Eu vou, né, me encaminhando aqui para a gente poder conversar um pouquinho, para a conclusão, mas não sem antes citar alguns trechos que eu acho que são importantes para a gente entender de que forma essa paideia de margem, esse projeto político-pedagógico, né, se inscreve na tessitura da narrativa. Tem uma passagem em que Euclides descreve, ele faz uma entrevista, na verdade, com uma criança, um menor, que, né, foi recolhido, preso pelo exército, e ele diz que a criança tem 9 anos, né, e ele conversa com a criança, porque chama muita atenção dele o fato de a criança estar com uma espingarda na mão, né? Durante todo o tempo da entrevista, a criança lá, né, como se estivesse numa espécie de enfim, a espingarda era só a única segurança, né? Que tipo de fala querem de mim, né? E o Euclides entrevista esse menino, e o menino vai dizendo para ele como é que ele chegou a manejar essa traquitana aí, né? Uma combine, se não me engano, o nome da espingarda. Em determinado momento, o menino diz para ele... o Euclides pergunta, então te deram uma manintia, e você sabe usar isso, né? Sabe usar essa espingarda? E o menino diz, e por que não? Pois se havia tribuzana velha, haveria de levar pancada como boi acuado e ficar quarando à toa quando a cabrada fechava o samba, desautorizando as praças? Eu quero mais ficar com a Comblain, né? E aí o Euclides faz uma reflexão, né, sobre a fala dessa criança. Ele diz assim, aquela criança era, certo, um aleijão estupendo, mas um ensinamento. Repontava bandido feito, à tona da luta, tendo sobre os ombros pequeninos um legado formidável de erros. 9 anos de vida em que se adensavam 3 séculos de barbaria. E, né, o trecho segue e ele vai fazendo uma reflexão de, né, como a pátria deu errado, como o projeto, né, republicano deu errado. E, enfim, ouvir aquela criança lhe dava certeza disso, que era preciso muito mais, né, do que uma revolução na Rua do Ouvidor para as coisas entrarem nos eixos. Pois bem, e aí, nessa ambivalência, né, da própria inserção do Euclides no quadro literário brasileiro, nos escritos que ele, né, faz depois, na sua epopeia euclideacriana, né, vagando lá pelo Alto Purus, ele se deixa envolver pela crença, né, muito firme de que os contrastes e confrontos entre a urbe e o interior, o Brasil inóspito, o Brasil de dentro, eram muito mais complexos do que lograva a própria lógica capitalista, então, a se firmar sob os auspícios da nova república. Esse discurso, ele faz, então, um discurso, em homenagem a Castro Alves, no Centro Acadêmico 11 de Agosto, em São Paulo, e, nesse discurso, ele já discorria de forma muito pungente sobre o seu olhar sobre a pátria e sobre o projeto político-pedagógico que, até então, ele acreditava ser ainda um horizonte possível para o Brasil. E ele diz o seguinte, são compreensíveis os contrastes. O nosso culto decai. Distinguimos-lhes defeitos que não notáramos. Vemo-los diminuídos e temos a ilusão de que eles vão passando e desaparecendo.
o vulgaríssimo engano de quem, num trem de ferro, sente-se parado e vê fugirem disparadas, desaparecendo as grandes árvores que se aprumam, enraizadas e imóveis, à margem do caminho. Porque não é o poeta que se apequena e passa, é a nossa vida que desencanta. Estonteia-nos nessa quadra a pior das ilusões, a ilusão de que somos melhores, mais lúcidos, mais práticos, mais sábios. Os quadros da existência já não nos dominam. Dominamo-lo nós, submetemo-los a uma crítica permanente e cerrada, com as máximas exigências daquilo que chamamos garbosamente a nossa personalidade. Sentimos-nos emancipados. Principiamos a construir a ficção de um nome. E não percebemos que, algumas vezes, nessa pletora da individualidade, se nos reduz o tipo social até desaparecer, encolchado e comprimido no âmbito estreitíssimo do nosso euzinho, que nós imaginamos enorme. E lá nos vamos, impando os nossos triunfos e as nossas convicções muito firmes, muito enrilhadas, muito duras, envaidando-se de calçarem os pobres coturnos rasos de uma meia ciência pretensiosa. Euclides da Cunha. E eu acho que nada mais adequado nessa conferência inicial, né, do Fórum Euclides 115, aqui na ABL, encerrar nossa fala lembrando o discurso de posse de Euclides na Academia Brasileira de Letras, em 1907, quando, ao perfazer a trajetória literária do Valentim Magalhães, ressalta a sua morte depois dos 30 anos, localizando esse poeta e também a si próprio como alguém que, abre aspas, neste país, quem quer que se notabilize e ultrapasse esse marco dos 30 anos, fora dos tablados da política, predestina-se ao suplício lento e indefinível de acompanhar em vida ao enterro de sua própria imortalidade. Fecha aspas. Entretanto, Euclides da Cunha não deixa de inscrever na história, como epitáfio de sua geração, a crença perene na paideia de Marge que ele sonhou, justamente o maior defeito dos homens que se entregam de corpo e alma ao turbilhão sonoro e fulgurante da existência era o de persistirem, em nome de suas causas, diz Euclides, na mais bela imperfeição da nossa vida, o defeito de viver demais. Euclides, Academia Brasileira de Letras, essas referências estão na obra completa. E eu agradeço muito a gentileza de vocês de a gente estar podendo conversar aqui hoje. Fico à sua disposição. Obrigado. Obrigado, professora Anabelle. Deu para sentir não só os conhecimentos profundos da obra euclidiana, mas também a emoção que acompanha os seus estudos. Sempre foi assim. Eu me permito também, rapidamente, em função do que foi levantado, se você me permitir, nesses alguns minutos que nos restam. Fica à vontade. Um fato que me parece devia chamar a atenção de todos quantos leem Os Sertões é a desobediência, eu diria a traição, que a hipérbole aqui é proposital, né, de Euclides aos seus patrões do jornal Estado de São Paulo e ao governo, que lhe pagavam para ir a Canudos cobrir a revolta messiânica, entre aspas, levantamos isso, de um bando, estou entrando no espírito da época, né, de um bando de loucos e molambentos, a estragar o processo de solidificação da República e do capital cafeeiro paulista. E liderados por um mais louco ainda, estou entrando ainda novamente na cabeça que eu te imagino da época, dessa que ele vai chamar da elite brasileira, e liderados por um mais louco ainda que pregava aos berros a volta da monarquia, que sempre surpreende
mas há análise bastante já aprofundada sobre a questão dessa opção pela monarquia. Uma curiosidade é que 20 anos depois, mais ou menos, nem isso, explode um conflito idêntico a Canudos, que é o contestado, e os expoentes do contestado, que eu chamo de revoltosos, nós chamávamos fanáticos, também pregam a volta da monarquia, que é curioso, é uma análise mais profunda, né? Mas então cabia a Euclides esclarecer, a gente imagina, né, ao Brasil da metrópole sulista, com jeito de Nova York, e a capital europeizada, lambida pela Baía da Guanabara, que um velho piolento e de barbas oleosas e encardidas não ia mesmo estragar o promitente futuro do país. Sobretudo, que o jovem jornalista não deixasse pairar uma dúvida sequer sobre o caráter eminentemente messiânico do movimento e não de revolta social. Essa aqui é uma discussão que depois se dá no contestado. Como já adiantavam alguns assanhadinhos, aliás, também saudosos da monarquia. E, noblesse oblige, deveria ainda o nobre articulista ater-se aos princípios da objetividade, da verdade e da imparcialidade que soem orientar o jornalismo de qualidade numa república. Os fanáticos, ou revoltosos que fossem, queriam a volta do imperador. Mas o parlamento da república é que agora era o imperador. Acontece que Euclides não cumpriu exatamente o prometido. Euclides deixa dúvida, eu acho que o trabalho a pesquisa da Annabelle mostra bem isso. Dúvidas quanto à loucura messiânica do movimento, não é? Quer dizer, era muito fácil dizer que é só isso, né? E quanto ao gênero de cobertura jornalística. Dúvidas sutis, é verdade, que não foram de imediato, a gente é obrigado a achar isso, não eram de imediato assim entendidas, mas que explicam a razão de Os Sertões estarem entre as mais importantes obras da biblioteca brasileira. Senão, claro, teria sido um simples tratado panfletário com um final melancólico inerente a esse tipo de publicação. É que o monumental trabalho de Euclides é ficção e história, né? E que vai trazer o sertão, metáfora de todo o Brasil, à consciência nacional, que vai se dar também com a Amazônia, de maneira, como também levantado pela professora Annabelle, sertanejos e seringueiros, então, rasgando o véu e borrando a maquiagem de um Brasil estrábico. Esse é o legado de Euclides da Cunha, do livro Os Sertões, uma crítica ao movimento, a crítica do litoral ao movimento social, né? Euclides, então, que eu comecei a falar, mas você concorda, dessa dúvida, dessa traição, porque não era isso que o jornal esperava. Não era isso que o governo também esperava, que um nobre jornalista, né? E quando ele vai para São José do Pardo, ele cria um Partido Socialista. Está no Partido Socialista lá em São José do Pardo, está no prefácio do Nelson Edex Sodré, que é uma coisa interessante. Quer dizer, então, alguém extremamente preocupado com o país. Esse é o trabalho de Euclides, amplamente estudado. Eu conheço o trabalho, é a 10ª edição já, né, de vocês, né, do fórum, né? 15ª. Então, beleza, bom, eu paro por aqui, mas, enfim, só para te agradecer, eu acho que a BL agradece de você ter escolhido o lançamento dessa edição, dessa 10ª tanta edição, aqui na BL. Muito obrigado. Passo a palavra para você. Obrigado. Nós ficamos, né, bastante contentes de poder estar aqui com vocês, dialogando, né, e vou aproveitar para convidá-los, né, porque o fórum continua e ele é itinerante. Ele está sendo acolhido por diversas instituições, né, do Rio de Janeiro. A gente terá uma sessão na Biblioteca
Parque Pública de Niterói, neste sábado, uma roda de leitura sobre o Euclides Amazônico, às 11 horas da manhã, lá na Biblioteca Parque, fica bem no centro de Niterói. No final deste mês, a gente tem o lançamento de um livro de um canudófilo, muito amigo, Manuel Neto, que é professor da UNEB, vai fazer esse lançamento virtual com a gente, porque está lá, né, está em Salvador, então a gente vai transmitir o lançamento, fazer um bate-papo com ele. A Academia Fluminense de Letras também vai acolher o fórum em setembro, para a gente fazer também lá uma sessão bacana, solene, né, em homenagem ao Euclides. E a Terra de Euclides Cantagalo também nos acolhe no dia 30 de agosto, depois os meus meninos me confirmem, no dia 30 de agosto a gente vai estar no Museu Caso de Euclides da Cunha fazendo uma leitura dramatizada de Judas as Veros, que é um conto belíssimo da fase amazônica do Euclides, voltado para a galera do ensino médio, né, da educação básica, enfim, juntar lá, né, não apenas estudiosos, mas também estudantes da educação básica, professores, né, pessoas interessadas, leitores apaixonados por Euclides. E vocês estão todos convidados, muitas dessas atividades serão transmitidas também online, então, e certificadas pela UFRJ, então estejam à vontade para continuarem com a gente, acompanhar esse percurso aí até setembro. E fico também à disposição para qualquer comentário, pergunta, enfim. Eu vou ser bem breve. Por favor. Essa primeira semana euclidiana foi realizada aqui e depois eu fiz o filme sobre Euclides da Cunha, que teve a sua pré-estreia também aqui e teve também na casa, na Maison de France, porque estava em obras aqui. Então, essa vivência com vocês aqui, ela é muito fecunda para mim. E eu só quero dizer mais uma coisinha. Estou em estado de graça, porque acabo de ser convidado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, para que todo o meu material de 50 anos de cinema seja preservado lá dentro. Então, tudo que eu fiz a respeito de Euclides da Cunha está indo para lá, já foi para lá. E agora estou também muito contente porque nós conseguimos, através de uma emenda parlamentar da deputada federal Jandira Fergali, a volta das caravanas euclidianas. Nós vamos voltar com as caravanas euclidianas a viajar pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil, levando a obra de Euclides da Cunha. Começa com a exibição do meu filme e depois tem vários debates, com a presença, inclusive, da Anabelle. Então, agradeço muito esse momento que nós tivemos aqui de lucidez, que é o que mais o Brasil precisa. Muito obrigado. Então, está... A gente agradece a parceria de todos. Obrigada, Noilton. Encerrar a sessão, então. Muito obrigado pela presença, obrigado também por os que nos acompanham pelo YouTube. Até a próxima. Aviso também que quinta-feira, depois da amanhã, né? É uma mesa redonda sobre a exposição dos 170 anos da editora Francisco Alves, coordenação do acadêmico Antônio Torres, a participação do editor Carlos Leal. Na terça-feira, dia 20, no ciclo Cadeira 41, Enriqueta Lisboa, Além da Imagem, coordenação da acadêmica Ana Maria Machado, e o conferencista será Vandermelo Miranda. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado. Obrigada, gente.